das notificações, tá, rapaziada? Vamos ouvir primeiro o Diego Lugano falando sobre o elenco do São Paulo, né? Ele disse que o elenco está desconectado com o torcedor. É uma frase muito forte. A gente vai ouvir aqui juntos a fala do Diego Lugano, beleza? Lugano, é que o São Paulo saiu muito grogue da eliminação na Libertadores para a LDU, que a gente acabou de citar. Aí deu uma recuperada, ameaçou se recuperar vencendo esse jogo contra o Fortaleza, mas que a derrota para o Palmeiras, do jeito que foi um nocaute. O time agora não tem mais reação. E pior, não tem mais, parece, mobilização. Você vê assim também? O diagnóstico, Plija, é muito fácil de dar, né? Qualquer um pode ver hoje um São Paulo totalmente desconectado emocionalmente, né? Sem energia, entre os jogadores, entre a torcida e a diretoria, entre treinador e diretoria. Há uma desconexión emocional que obviamente se refleja no campo, né? Isso é muito simples de diagnosticar. Lo difícil é, como São Paulino inclusive, qual é a solução? Que solução dar? Criticar é fácil, ver o problema é mais fácil ainda. O problema é e como solucionamos isto? Como se movimenta este monstruo que é São Paulo para que vos tenha essa energia, essa motivação, essa paixão, essa conexão? Como se faz? Isso é o que eu, como não tenho uma resposta clara, eu prefiro às vezes não ser tão acedo nas críticas, porque eu também sofri, né, com derrota em São Paulo, também teve minha vitória, obviamente, mas não é tão clara a saída. Qual é a saída? ¿Mueve de treinador? ¿Cuál es la salida? ¿Cambiar de diretoria? ¿Cuál es la salida? Não sei, eu nem imagino um episódio, não imagino... Mas em cima do que o Plian falou, é muito perfil do elenco também, né, Lugar? Mas se sentir, né? Porque o São Paulo, ele tem as lideranças, mas não são lideranças que talvez tenham esse impacto de empurrar. Que tem tudo a ver com este momento da instituição, né? Que A verdade é que o São Paulo não tem um líder mesmo. Eu acho que o último foi o Rafinha, gente. Depois que o Rafinha saiu, o São Paulo não tem um líder dentro de campo, né? Eu acho, essa é a minha visão. Uma desconexão evidente e clara que o campo refleja. Mas qual é a solução? Qual é a movimentação? Eu sempre, ano passado, até declarei muito quando estava isso em cima da mesa, né? Que o São Paulo precisa de uma grande renovação. Que uma renovação da SAF, não sei, pode ser. Também tem SAF que é negado. Eu sempre imaginei o São Paulo fazer como o Bernabéu, como o River, uma grande transformação do Morumbi, algo que una de novo... A partir daí. Algo que una de novo torcedor, energia no campo, diretoria, jogadores, não sei, algo similar. Algo diferente, como era antes, né? Porque você vê que não há energia. Quando você pensava isso, a dívida era de 300, hoje é de quase 1 bi. Sim, bueno, aí que está. Acho que esse é o problema. Recuperado. O problema é estar muito tempo fora do Morumbi. Então, como eu não tenho realmente a resposta, não sei. Que nome? Já passou Raí, já passou Rogério, já passou Muricy, já passou Lugano. Todos os técnicos. Que presidente? Já passaram todos os presidentes? Hoje eu só vejo de imediato só existiria uma saída para o São Paulo. Qual? A mobilização da torcida. Sim, mas a torcida já não acredita. A torcida... A verdade é que a torcida ela tá sendo afastada, ela tá sendo excluída pela gestão de Júlio Casares. A gestão de Júlio Casares está expulsando o São Paulo. Essa é a verdade, essa é a realidade. O São Paulo estava negociando fazer mais jogos na Vila Belmiro. Os caras não querem o Morumbi, os caras não querem o torcedor porque sabem que o torcedor vai protestar contra a gestão. E a gestão não quer protestos contra ela. Por isso que estava negociando mais jogos na Vila Belmiro. O jogo contra o Bahia neste sábado talvez possa ser o último jogo do São Paulo no Morumbi. Ingressos caros, futebolzinho pequenininho. E assim vai afastando o torcedor, A culpa não é do torcedor que abandonou o time. A culpa é do time não, né? Da diretoria que abandonou o torcedor. Que não paga os compromissos com os atletas. Aí os atletas correm menos, perde os jogos, o torcedor consequentemente se cansa. Só se o torcedor é uma bosta, não tem vantagem nenhuma, o torcedor cancela. Então, a diretoria do São Paulo está afastando o torcedor do estádio, né? E da aproximação ali do convívio com os atletas. Bom, dito isso, parabéns ao Dudu, seja muito bem-vindo. Tá viralizando aí uma imagem do treino do São Paulo. E aí, a responsável pela imagem, ela até comentou que, gente, só faz parte do aquecimento, não sei o que, não é o trabalho mesmo. Mas mesmo no aquecimento, mano, você tem que dar o melhor, truta. Você tem que dar o seu melhor. E aí, viralizou
esse vídeo aqui, rapaziada. Olha isso aqui. Olha o ânimo dos caras pra aquecer. Olha o Luciano. Olha isso, cara. Olha, isso aqui é um absurdo. Olha isso. Olha como tá, assim, com vontade de treinar. Tá ligado? Depois não sabem por que o São Paulo tá desse jeito. Olha o Rigoni como foi. Olha o outro como vai. Olha o Luciano como vai. O cara tropeça num negócio assim, impressionante. E aí o povo vai falar assim, não, mas beijo, é aquecimento, não sei o que. Vamos ver a diferença? Vamos ver a diferença? Olha isso aqui que o Miller postou, ó. O Miller postou. Olha a diferença. Olha os jogadores do Flamengo, ó. Olha a diferença. Os caras pelo menos levantam a perna. O Luciano nem a perna levanta. Olha isso aqui do Luciano, gente. Olha a diferença. É um absurdo o que acontece no São Paulo. E aí, por que tá acontecendo isso? É salário atrasado, é o direito de imagem, né? Que também é salário atrasado, é por conta disso? O que tá acontecendo? Não dá pra entender. Não dá pra entender as coisas que acontecem dentro do São Paulo. Não há comando, os jogadores parecem que estão fazendo birra e não tem nem como eu cobrar os jogadores ou questionar os jogadores por estarem, assim, entre aspas, não vou falar que tá tirando o pé, mas entre aspas, tirando o pé, sendo que os caras estão aí há 4 meses de direito de imagem atrasado. E muitas vezes, já expliquei isso no canal principal, vou explicar aqui também. No contrato do jogador tem o CLT e o direito de imagem, que é por fora. Só que, para muitos jogadores, a maioria dos jogadores recebe muito mais com direitos de imagem do que com o CLT. Ou seja, a maior parte dos vencimentos mensais dos atletas geralmente é o direito de imagem. Então não tem como separar, falar assim, não, isso aqui é CLT, é o salário e o direito de imagem não é salário. Não, o direito de imagem compõe o salário do jogador. Então se tem 4 meses atrasado, 3 meses atrasado, 2 meses atrasado, 6 meses atrasado, como já foi noticiado, é salário atrasado, ponto final. A única diferença é que se fosse no CLT, o jogador já poderia pedir a rescisão de contrato. Na questão de direito de imagem eu não tenho essa informação. Enfim, que algo mude dentro do São Paulo, né? Bom, o Eduardo Afonso trouxe informação, inclusive falando sobre isso, né? Sobre essa situação ali de direito de imagem atrasada e tal, porque o São Paulo fez um anúncio de um lançamento de uma parceria lá, se abrindo pro mercado, não sei o que lá. Só que o Casares não compareceu e Eduardo Afonso explicou o motivo. Vamos reagir juntos aqui à explicação, tá? Casares deveria, pela programação, participar do evento, mas teve uma mudança de agenda e não veio aqui ao Morumbi. A informação que eu recebi é que ele está no CT da Barra Funda, acompanhando a reapresentação do elenco, depois de uma sequência de 3 derrotas seguidas. Nos últimos 8 jogos, uma única vitória, 7 derrotas e uma queda brusca no Campeonato Brasileiro. São Paulo já caiu para a 9ª colocação com a vitória do Vasco. Lá vai conversar com os atletas sobre 2 assuntos. O primeiro é o atraso de direitos de imagem. Alguns jogadores não recebem desde o mês de junho. 3 meses de atraso nos direitos de imagem, está vencendo outubro agora no dia 31, pode chegar a 4. O São Paulo tem uma estratégia de, pelo menos nesta semana, quitar um destes meses que está atrasado para que o elenco possa ter tranquilidade nesta reta final de Campeonato Brasileiro. O presidente Júlio... Tranquilidade por quê? Vai pagar 1 mês e vai continuar devendo 2. Tranquilidade de quê? Tem que quitar tudo e acabou, mano. Se vira, truta. Enfim, rapaziada. Esse é o São Paulo. É isso que virou o São Paulo, infelizmente. Comente aqui abaixo. Quero saber a sua opinião sobre tudo que foi dito aí no vídeo. Deixa o like, comenta, compartilha. Se inscreva aqui no canal se você não for um inscrito. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Mas isso é entendido como uma questão profissional e segue a vida. E a reunião de hoje foi só mais uma reunião de várias que o time tem, que a diretoria tem ao longo dessas últimas semanas. Porque o momento não é fácil, né? São 7 derrotas em 8 jogos. Deixa eu colocar alguns elementos além do que se colocou. Na semana passada, quando houve o anúncio do superávit de 20 milhões e da diminuição da dívida de 57 milhões de reais, isso criou um mal-estar em relação ao futebol, porque parece que você tem, e o pessoal da Galápagos, o Rodrigo Matos disse isso no Finanças, o pessoal da Galápagos diz, olha, a gente reduziu 57 milhões de reais da dívida, mas o futebol continua gastando muito. Então isso cria a sensação de que o São Paulo está sendo bem administrado, exceto pelo futebol. O que não é verdade.
Mas, assim, tem uns números para a gente colocar na sequência. 5 dias depois, com o agravante da derrota para o Mirassol, o que é que você faz? Você pega o superintendente financeiro e diz que ele vai despachar junto com o Belmonte na Barra Funda. Quando você tem 5 dias antes o discurso de que, olha, conseguimos um superávit, conseguimos reduzir a dívida, mas o futebol continua gastando muito, e aí você pega o superintendente financeiro, claramente candidato à presidência, e coloca no CT, você está dizendo o quê? Olha, ele veio aqui para fazer o planejamento para 2026, para não deixar o futebol gastar como está gastando. Agora vamos pegar os números do futebol. Para fazer o que vocês não estão fazendo, seria isso? Para fazer o que vocês não estão fazendo. Aí você pega... Então a gente já sabe que tem uma divisão Morumbi-Barra Funda, como não houve no passado. Hoje há uma divisão Morumbi-Barra Funda, Morumbi-Júlio Casares. O Casares está sempre na Barra Funda. Mas assim... Agora para ficar, né? Agora vai ficar nessa semana, pelo menos. E isso cria, então, para o futebol, para os jogadores, o chamado olho do dono. O dono chegou, então resolve o problema. Não é bem assim. Porque você não conseguiu criar o ambiente de comprometimento que a gente está dizendo tanto, usando o Juvenal como referência. Se você prometeu Coca-Cola, não dei Guaraná, você está dando um outro tipo de Guaraná agora. Assim, agora os caras não estão resolvendo aqui, vamos trazer mais 2 caras para resolver isso aqui. A sensação fica essa. Agora vamos pegar as contas, tá? Com o FDIC, a primeira informação era de que o futebol tinha que gastar no máximo 350 milhões de reais. Acontece que o futebol tinha gastado no ano passado 520 milhões de reais. Então, parece irreal. Quando você desce de 520, você gasta na sua casa todo dia, toda semana você vai na feira e gasta 10. Um dia alguém diz para você, agora semana que vem você vai gastar 4. Pô, mas eu gastei 10 semana passada. Como é que eu vou gastar 4 na semana seguinte? Do nada. E vou continuar alimentado. Num tempo em que está todo mundo gastando mais porque o futebol inflacionou e Flamengo e Palmeiras competem, alguém chegou para a torcida e disse, galera, é o seguinte, nós vamos na feira comprar só 4. A gente comprava 10, agora nós vamos comprar 4. Mas nós vamos disputar o título com os caras, hein? Alguém disse, nós vamos gastar só 4 e nós não vamos ganhar nada. Esquece, nesse ano, no ano que vem, nós não vamos ganhar nada. Esquece Copa do Brasil 2023. Alguém falou isso? Não. Então você pegava um time que gastava 520 e disse, vai gastar 350. Aí o futebol foi na Galápagos e disse, vamos fazer um acordo intermediário? Vamos gastar 430 em vez de 350. A Galápagos topou. A informação que eu tenho é que a Galápagos topou. E o orçamento subiu de 350 para 430. Acontece que o futebol, vendendo mal, vendeu 270 milhões de reais. E ainda vai vender esse ano o Rodrigo Nestor e o Galopo, que já tem um acordo. Então vai passar de 300 milhões de reais. Ou seja, eu diminuí de 520 para 430, mas desses 430, eu abati mais 270, porque eu vendi esses 270. E aí alguém diz assim, cara, nós estamos dando lucro, mas a gente não está dando mais lucro e não diminuiu mais a dívida porque o futebol está gastando muito. Quando você pega os números, você vê que não é bem assim. Não é isso que está acontecendo. Isso significa o quê? Aí você pega o superintendente financeiro, candidato à sucessão do Júlio Casares, e diz, agora ele vem aqui ajudar o departamento de futebol. Você está dizendo o quê? Ele veio aqui para consertar o que vocês não conseguiram fazer. Mas não é bem verdade que não se conseguiu fazer. Então isso aumenta um clima de rivalidade entre 2 postos a 1 ano da próxima eleição. Quem é o presidente? Quem tem a responsabilidade de organizar as finanças do clube e o futebol do clube ser vencedor? Independentemente dos diretores que ele escolha. O presidente tem total liberdade de, se não estiver contente com o diretor financeiro ou com o diretor de futebol, demite e troca. Mas não é isso que está acontecendo. Você está tentando dizer
para dentro do clube que o financeiro vai corrigir o futebol. E teve uma repercussão internamente nesse sentido, Valentim? Grupo de jogadores, quando vem o presidente lá junto com o superintendente, que era alguém que não costumava estar ali presente no dia a dia, e agora que terá uma interferência mais direta no futebol. Tem alguma repercussão por parte do grupo de atletas e também do Belmonte? Como é que o Belmonte está vendo o chefe dele, o presidente, agora estando lá do lado, junto com outro profissional, junto com o superintendente? Ou isso não é falado, é um pouco velado ali internamente? Valentim, me falaram que seu microfone está dando um probleminha, mas vão trocar seu microfone e aí a gente complementa. Enquanto isso, eu toco aqui com o Mussete, porque, Mussete, a gente já vinha falando, né, de como são vários problemas no SOI que interferem no campo. Então, são problemas administrativos, institucionais, financeiros. Isso vai para o grupo e a gente viu nesses últimos jogos um grupo que está bem apático, né? E talvez isso reflita essa falta de confiança e mesmo de comando ali por parte da diretoria. Eu não quero acreditar que tenha a ver com questões financeiras, né? Mas eu acho que o retrato dessa atual gestão do São Paulo é oferecer bicho enquanto você deve salário para os seus atletas. O bicho, para quem não sabe, é uma premiação, né? Que você paga pela classificação, por uma vitória, enfim. E como é que você não paga parte dos salários, que são os direitos de imagem, e você oferece bicho? Se você não tem dinheiro para uma coisa, você não tem para outra. Então você fala, daqui a pouco eu vou ter esse dinheiro, eu vou conseguir, eu vou pagar não apenas o que eu estou te devendo, mas vou pagar mais. E o PVC trouxe aqui esse bastidor que é conhecido no mundo da bola, de como o bicho é importante para os atletas. Porque é um dinheiro que eles pegam na mão, geralmente, um dinheiro vivo, e eles podem gastar da forma que quiserem. Eles gastam, às vezes, no mesmo dia, comemorando numa noite, não precisa prestar contas na família ou na receita, enfim. Então, isso é muito sagrado. Eu não estou dizendo aqui que o São Paulo está jogando mal porque parte dos salários estão atrasados ou porque prometem bicho e não pagam, mas acho que tudo isso acaba refletindo na postura que a gente vê do Crespo apático, um time sem alma em campo, tem problemas no departamento médico, tem uma diretoria que talvez não fale a mesma língua, que esteja pensando na eleição enquanto o brasileiro está aí. Bora falar de campo bola, né? Bora falar de São Paulo Futebol Clube, contratações para Cotia. Eu publiquei no fim de semana, na sexta-feira, 2 contratações do São Paulo e hoje tivemos uma terceira, né? O São Paulo reforçando, então, o Sub-20 em ordem, então. O São Paulo contratou Marvin Ávila, atacante, 17 anos, estava no Antigua GFC da Guatemala. Ele esteve muito próximo já de reforçar o Grêmio, né? Mas o São Paulo conseguiu fechar esse negócio, portanto, 80% dos seus direitos ser ao tricolor paulista. Em breve será anunciado, então, Marvin Ávila, contratação para o Sub-20 do São Paulo. E aí, no mesmo dia, o São Paulo também fechou com mais um atacante, esse meio atacante, né, ponta, assim como o Marvin, né, que cai pela ponta também, que é este aí que está na tela, portanto, Ridwan Mohamed, né, Ridwan Mohamed, meio atacante, 17 anos, ele estava no Young African Promises, que é um projeto, né, que clubes brasileiros também captam jogadores, foi assim que veio, por exemplo, o King Faisal para o São Paulo, que jogou a Copinha, foi destaque, e foi depois negociado com a Grécia, né, com um clube da Grécia, mas o Ridwan Mohamed veio de Gana, o passe dele comprado pelo São Paulo, mais 30% de opção de compra em caso de cumprimento de metas. Ele estava na mira do Real Betis da Espanha, 2 jogadores que foram identificados pelo departamento de scout de Cotia e as partes envolvidas optaram por não revelar os valores das negociações. Fica, então, essa informação dos 2 que foram contratados aí na sexta-feira. Hoje, o São Paulo fechou uma outra contratação para a base, que também está sendo negociada, e essa vem do Náutico, Dudu, o meia Dudu, então contratado para o Sub-20 do São Paulo, ele que tem 16 anos, vai fazer 17 em breve, estava no Náutico, então, portanto, o São Paulo comprou 80% dele por R$800 mil, e ele, inclusive, eu até lembrava um pouco da história por cima, né, que era comentado isso internamente no estádio depois do jogo por colegas da imprensa de Pernambuco, fez a sua estreia no profissional do Náutico contra o São Paulo, naquela derrota por 2-1
na Copa do Brasil, né? Jogo do Morumbi, aí o São Paulo venceu por 2-1, depois classificou nos aflitos, e ele, com 16 anos, fez a sua estreia pelo Náutico naquela partida, contratado pelo São Paulo. Mais 3 contratações aí, então, para o Sub-20. São Paulo vem contratando, é um método, né, que São Paulo vem tendo aí nos últimos anos, contratar esses semi-prontos, como eles chamam, definem, e também, né, voltando para os outros 2 jogadores, o Dudu ainda é um movimento, entre aspas, mais comum, né? Jogador brasileiro, jogou contra o São Paulo, tal, enxergam que é um jogador interessante, de repente contratado. Os outros 2 fazem parte desse trabalho de scout que já trouxe outros jogadores que não vingaram, né, do continente africano, de outros países, entre aspas, alternativos. Agora chega um atacante da Guatemala e um ponta que estava aí então na África, né? Um ponta ganês, mais um ganês aí para o São Paulo. Raí, queria o seu comentário a respeito das movimentações. O que você pensa em relação, não aos jogadores, né? Porque é difícil você ter uma análise. Pô, ninguém aqui do chat acho que tem uma opinião pronta sobre o Marvin Ávila, o Ridwan Mohamed, né? E sobre o Dudu do Náutico também é difícil ter uma opinião formada, muito novo. Mas sobre o método de contratação, você concorda com a forma que hoje São Paulo vai ao mercado para reforçar a sua base, Raí Monteiro? Eu confesso não ser um grande conhecedor do futebol de base, sub-20, coisas do tipo, né? Tem muita gente que é bem mais qualificada que eu para falar sobre isso, né? Eu acompanho muito futebol, não consigo acompanhar o de base também. Eu acho interessante você buscar, e aí eu tô falando da teoria, não especificamente do São Paulo, né? Mas do conceito da ideia. Eu acho interessante você buscar jogadores no continente africano. Eu de verdade acho que há um preconceito no Brasil, um preconceito meio burro, totalmente burro, né? Bobo, sei lá. Burro acho que é uma boa definição, né? Que a gente vive aqui sempre em busca de jogadores, do jogador europeu, né? Jogador com carimbo europeu. Cara que vem da Espanha, da Inglaterra, da Itália, de Portugal, enfim, que jogou na Europa, que construiu uma trajetória na Europa. E a gente de verdade olha muito pouco para o continente africano, né? A gente viu, por exemplo, hoje é terça-feira, há 2 dias, domingo à noite, a seleção de Marrocos ganhando a Copa do Mundo Sub-20 contra a seleção da Argentina. Na última Copa do Mundo, Marrocos foi quarta colocada, né? Há um crescimento muito grande no futebol africano nos últimos anos. A seleção de Marrocos é um exemplo, com vários bons jogadores espalhados aí pelo continente europeu. Senegal também, que recentemente ganhou a Copa Africana de Nações, a própria seleção egípcia também. Então, há um crescimento no futebol africano muito grande. Há muita qualidade lá, né? Como dizem, o pé de obra lá é muito bom. E acho que nós aqui da América do Sul, de forma geral, olhamos muito pouco para o continente africano na busca por jogadores que podem ser importantes, úteis, mais vezes utilizados. Então, mais do que uma opinião sobre esse modelo especificamente, eu vejo que no futebol, de uma forma geral, né, no futebol brasileiro, de uma forma geral, se olha muito pouco para esses centros que poderiam nos abastecer com bons jogadores pelo poder de compra, né, capacidade de compra hoje que o Brasil tem. Eu acho, isso é um mais achismo assim, do que uma opinião fundamentada exatamente em dados, mas eu tenho a sensação de que o Brasil hoje ele tem um poder de compra inferior apenas à grande Europa, obviamente, pela moeda, pela força da moeda, e talvez ao Oriente Médio, aí, né, o famoso mundo árabe, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, esses lugares que pagam muito bem, não captam os melhores jogadores pelo nível competitivo, mas conseguem oferecer salários muito bons. Me parece que o Brasil hoje está atrás só desses países, né? Se a gente olhar para o continente americano, não só América do Sul, mas Central, América do Norte, lá para cima, o Brasil está bem à frente de todos. Talvez o México rivalize um pouco, né? O México tem investimento grande no futebol, de grandes empresas. Então nos últimos anos, você tem visto grandes jogadores indo jogar no México. Essa última janela, por exemplo, já na anterior, o Sérgio Ramos foi para o Monterrey, o Martial está jogando lá, acho que no Monterrey também. O Sam Maximan, que foi um jogador que teve uma passagem muito boa no Newcastle, foi para a Arábia Saudita, hoje joga no futebol mexicano, joga até no time do Jardine, no América do México. Então, me parece que nas Américas, né, o México seja o lugar que consiga competir com o Brasil, mas o Brasil ainda tem, me parece,
um chamariz maior aí do que o futebol mexicano, embora a gente tenha visto algumas estrelas europeias nos últimos anos indo para lá. Essa fila foi puxada pelo Gignac, né, no Tigres, tá inclusive jogando até hoje o Gignac lá no Tigres. Então o Brasil já consegue ser hegemônico aqui nesse pedaço, né? Não vai conseguir brigar com a Europa, mas brigar com a Europa por jogadores africanos, me parece que o Brasil teria sim condição. E acho que fazer um bom trabalho de captação pode ser importante para lá na frente você ter esses talentos, explorar mais esse mercado. Eu sinceramente acho que esse é um mercado que o futebol brasileiro, pelo dinheiro, a capacidade que tem, olha as cifras que o Brasil tem movimentado nos últimos anos, eu acho que é um mercado que o Brasil poderia explorar muito mais o africano do que o que vem explorando nos últimos anos, Gabi. Exatamente, concordo com você. Tá aí então contratações para a base do São Paulo, a gente espera que vinguem, né? A gente teve também Didier Nazareno, né, que foi contratado aí nos últimos 18, esse um ponta que veio do Emelec, né? Então essas movimentações vão ganhando o seu espaço, de certa forma, no São Paulo, e a gente espera que eles consigam ajudar aí em breve o tricolor paulista. Falar sobre o São Paulo, o tricolor tem novo homem forte no futebol. A partir dessa terça-feira, Márcio Carlomagno será o superintendente de futebol do São Paulo. Márcio, que já tem um papel super importante dentro do clube, foi o responsável pela implantação do FIDIC, reestruturou toda a parte de finanças do clube e fez um trabalho bem interessante nas categorias de base. O Márcio, inclusive, é hoje o mais cotado para ser o candidato à presidência no grupo da situação que representa o Júlio Casares. Importante registrar que a chegada do Márcio ao CT da Barra Funda o coloca acima de Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol, alguém que tem tido problemas com o presidente Júlio Casares. O que eu posso contar é que o Márcio não chega com a intenção de fazer na Barra Funda um confronto contra o Belmonte. A ideia é fazer com que o São Paulo volte a jogar bola. São 7 derrotas nos últimos 8 jogos. Na primeira reunião com os atletas, marcada para essa terça-feira, cobranças em cima de resultados e a promessa de que os problemas financeiros serão solucionados. O São Paulo imagina até o fim dessa semana pagar um dos 2 meses de direitos de imagem atrasados. A intenção é de que nos próximos dias, talvez ainda na semana que vem, o segundo mês de direitos de imagem também seja resolvido com o pagamento dessa dívida. E a cobrança, o São Paulo imagina começar a ser mais capaz de buscar resultados. Repito, tricolor que chegou a sonhar até em ficar entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, depois dessa sequência de 7 derrotas em 8 jogos, que também custou a eliminação da Libertadores, hoje é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro, cada vez mais distante do G6. Recuperação precisa chegar o mais rápido possível, se iniciando talvez no confronto contra o Bahia no final de semana no Campeonato Brasileiro, partida no Morumbi, talvez a última do São Paulo jogando dentro de casa, certamente a última antes dos shows, né? Depois a gente não sabe qual é o impacto dos shows, serão 6 apresentações no Morumbi e existe a possibilidade de o São Paulo fazer até 4 partidas na Vila Belmiro. E você, o que pensa sobre o papel de Carlos Belmonte no São Paulo? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!